Muito bom dia, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Pelo menos 100 agentes da Força Nacional de Segurança são esperados no Rio Grande do Norte para reforçar as buscas pelos 2 fugitivos do Presídio Federal de Mossoró. O uso da Força Nacional foi autorizado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Além dos 100 agentes, 20 viaturas vão dar apoio nas buscas que hoje entram no 7º dia. As investigações apontam que um sinal de celular que estaria com Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento foi captado em uma área rural, perto da divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. Falando agora sobre saúde, os casos de dengue no país já passam de 650 mil, segundo o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. 113 mortes foram confirmadas desde o início do ano e o Distrito Federal contabiliza o maior número de casos. Mais de 650 mil casos de dengue desde o início do ano. A marca foi confirmada nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde em uma atualização do painel de monitoramento de arboviroses. O boletim registra 113 mortes pela doença, 94 em 2024 e 438 óbitos em investigação. O maior coeficiente de incidência no Distrito Federal, com mais de 2.400 casos a cada 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais e Acre. De acordo com a Agência Brasil, pelo menos 6 dos 10 estados selecionados para receber a Qdenga, vacina contra a dengue, já começaram a aplicar o imunizante. Em dezembro, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo a oferecer a vacina no sistema público universal. E olha só que alarmante, uma pesquisa mostrou que 12% dos pacientes internados na UTI do Hospital das Clínicas em São Paulo ao longo de um ano foi devido a erros hospitalares. Quem traz para a gente mais detalhes sobre esse triste levantamento é a nossa repórter Maria Clara Leite. A pesquisa feita por médicos intensivistas, que são aqueles especialistas em pacientes em estado crítico, analisou o impacto dos eventos adversos em leitos de 2 unidades de terapia intensiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aqui na capital paulista. E o que são esses eventos adversos? Podem ser os danos à saúde decorrentes da ação de profissionais, perfurações acidentais, objetos deixados dentro dos corpos, erros de dosagens, falta de insumos, líquidos contaminados, quedas, procedimentos mal sucedidos ou qualquer outro processo inadequado em um ambiente hospitalar. Os pesquisadores analisaram pacientes atendidos nessas UTIs no período de um ano, de outubro de 2017 a outubro de 2018. Ao todo, 510 internações foram monitoradas, do começo ao fim do atendimento, ou seja, até a alta hospitalar, transferência ou morte. No período da análise, as 2 UTIs adultas tinham um total de 19 leitos. Sempre tinha um enfermeiro e um médico para atender um total de 5 internados. E tinha também um técnico de enfermagem para cada 2 pacientes. E o resultado foi o seguinte: 62 pacientes dos 510 foram parar na UTI por relação com o evento adverso. 70,9% desses eventos poderiam ter sido evitados ou prevenidos. 50 pessoas foram admitidas na UTI unicamente por culpa do evento adverso. E outras 12 pessoas estavam lá também por algum erro médico, mas não necessariamente só por esse motivo. E aí esses pacientes que foram para a UTI após algum evento adverso geraram exames adicionais em 88% dos casos. 75% deles receberam medicações extras e 48% precisaram de procedimentos adicionais. E 4 motivos principais foram encontrados como possíveis causadores desses eventos adversos. Os procedimentos, como complicações relacionadas a cirurgias, endoscopias, passagem de catéteres, entre outros, infecções hospitalares, reações alérgicas ou outros efeitos colaterais de medicamentos e a infraestrutura, ou seja, atraso ou indisponibilidade de métodos de diagnóstico ou tratamento. O estudo concluiu que os eventos adversos foram relevantes para as internações nas UTIs. O resultado do levantamento foi publicado no periódico Journal of Critical Care no mês de janeiro.
E no cenário da política internacional, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chega hoje ao Brasil. Blinken desembarca em Brasília e tem um encontro marcado com o presidente Lula para discutir questões entre os dois países. Além de uma reunião do G20 no Rio de Janeiro, que estão previstas para amanhã e quinta-feira. A crise diplomática entre Brasil e Israel, causada pela declaração de Lula, que comparou a atuação do exército israelense em Gaza ao extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial, também deve dominar as conversas. Os Estados Unidos, inclusive, pretende apresentar ainda hoje uma proposta de cessar-fogo ao Conselho de Segurança da ONU. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está considerando sanções adicionais contra a Rússia após a morte do líder da oposição, Alexei Navalny, em uma prisão no Ártico. A afirmação ocorre depois da morte do líder da oposição, Alexei Navalny, em uma prisão no Ártico. Biden responsabilizou diretamente o presidente russo, Vladimir Putin, pela morte de Navalny. O presidente americano e outros aliados ocidentais já impuseram sanções sem precedentes para conter ações de Moscou na guerra com a Ucrânia, embora não tenham conseguido conter o conflito. Navalny morreu na última sexta-feira, em circunstâncias desconhecidas, aos 47 anos, em uma prisão russa no Ártico, o que deixou a oposição russa no exílio em choque. O Serviço Penitenciário Russo informou que o opositor morreu após perder a consciência depois de uma caminhada. E falando sobre o conflito no leste europeu, moradores de cidades próximas à Avdiivka enfrentam um dilema com o avanço das tropas russas: fugir ou resistir. De acordo com autoridades, o fluxo de veículos deixando a região vem aumentando, assim como a angústia dos que ficam. Em Selidov, tudo é incerteza e angústia. Esta cidade ucraniana da região de Donetsk fica a 30 quilômetros a leste de Avdiivka, recentemente conquistada pelo exército russo após meses de resistência de Kiev. Um ataque na semana passada ao hospital local matou uma mulher grávida de 36 anos, além de uma mãe e seu filho de 9 anos. O funcionário diz que após os últimos ataques, cerca de 20 dos 350 funcionários que ainda trabalhavam no local anunciaram a intenção de deixar a cidade. É impossível se acostumar, mas nossa equipe é experiente porque desde o início da guerra em 2014, nosso hospital está muito próximo do centro de operações. Nosso hospital é o mais próximo do aeroporto de Donetsk. À medida que os combates se aproximam, a polícia enfrenta a difícil tarefa de retirar civis e entregar os corpos dos mortos para suas famílias. A poucos quilômetros de Avdiivka, as tropas ucranianas estão cavando novas linhas defensivas. Enquanto isso, os moradores de Selidov enfrentam o mesmo velho dilema: fugir ou resistir. E eu volto daqui a pouco, às 11 horas da manhã, com mais notícias do Brasil e do mundo. Não saia daí. Um ótimo dia para você.